Foda-se. Estamos de volta com mais um Foda-se 360, diretamente aqui dos estúdios da Pod 360. Hoje um programa especial, porque meu libanês favorito, Tico, não está aqui no estúdio com a gente. Tá fazendo viagens internacionais, intergalácticas. Deve ter hoje umas 15 reuniões, 6 encontros e 28 partidas de futebol para jogar. Mas o nosso convidado merece garbo e elegância. Posso falar que é esportista, posso falar que é apresentador de podcast, posso falar que é empresário, posso falar muita coisa, mas apresentar, muito obrigado, Christian, tudo bem? Imagina, muito obrigado, é um prazer poder estar aqui. Foda-se, já ia falar errado, foda-se. Pode falar, aqui não tem isso não, aqui é pra falar palavrão. Não, mas é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e vambora. Vamos lá, vambora pra guerra, né? Começar falando como que você aguenta o Thiago da Pod 360. Você sabe o que é interessante? A gente chegou na Pod 360, meio que aterrissamos. Foi por causa de um contato de uma pessoa que trabalha com o Nelsinho. Uhum. E daí ele falou, tem aquela produtora que faz alguns podcasts que parece que eles são bons, não sei o quê. Porque a ideia inicial nossa era, Nelsinho, sabe o que a gente faz? Da sua casa você abre teu laptop, eu na minha casa abro o meu laptop. Quer saber? Vai ser bater em morto, a gente vai debulhar todo mundo. Fácil. Rapidinho a gente percebeu que não era nada disso. Então a gente teve que se associar com profissionais para realmente dar um escopo na brincadeira toda, para a gente poder dar um andamento sério nesse projeto, e foi isso que a gente acabou fazendo. Então, através desse contato, a gente chegou aqui na Pod 360, a nossa primeira reunião foi aqui, e aonde a gente acabou batendo o martelo foi numa padaria. Eu acho que a gente fez a nossa primeira reunião aqui numa sexta-feira. Como a gente tinha que agilizar tudo o mais rápido possível, a gente falou, sexta, amanhã o Nelsinho não podia, acho que eu não podia, o Thiago não podia, vamos se encontrar domingo de manhã. Daí foi num domingo de manhã, nem lembro aonde a gente foi comer, acho que foi perto do Shopping Ibirapuera. Daí a gente sentou na padaria e meio que... E aí? Qual é que é? Vamos fazer isso daí? Vamos juntar? Vamos não juntar? Enfim, vamos fazer isso acontecer. Eu acho que tem uma sinergia muito boa, muito grande entre todo mundo, e eu acho que pode acabar virando... aspas, né? Uma brincadeira séria, que de brincadeira não tem nada, mas ao mesmo tempo você também não está indo para a guerra, você está tentando vender, você está tentando transmitir para o nosso público, para os apaixonados de automobilismo, o nosso insight, aquilo que a gente acha, muitas vezes a gente opina, e a respeito de um acontecimento da corrida, se tá certo ou se tá errado, é outro problema. A gente não tá aqui para discutir se tá certo ou se tá errado. A gente está aqui para dar nossa opinião. O que a gente faria ou o que a gente não faria. E é aí que eu acho que a dinâmica toda funciona. O outro, Thiago, é um grande apresentador, dispensa comentários, e ele consegue conduzir a gente de uma maneira muito boa, muito positiva. Ele consegue extrair o máximo, não só de mim, mas também do Nelsinho. O Nelsinho, além de eu já conhecer ele há muitos anos, ele é uma pessoa que ele é preto no branco, não tem muito mimimi com ele. Ele realmente fala aquilo que ele acha, e eu acho que isso é muito importante no mundo do podcast. É você poder falar aquilo que você acha. Claro. Você não tá aqui para ficar entrando naquele mundinho de banho-maria, vou tomar cuidado com isso, vou tomar cuidado com aquilo. Você tá aqui para falar aquilo que você acha. Eu respondi e acabei saindo pela tangente do Thiago, ótimo, né? Tá ótimo. O Thiago, pai, né?
Virou pai agora, parabéns. Os últimos meses, né, todo mundo fica um pouco mais apreensivo. Eu lembro quando eu fui pai, né, tava tudo em ordem, então ia no médico a cada, sei lá, semana, 2 semanas, eu já nem me lembro mais, porque a minha filha tá com 12 para 13 anos, mas é um momento tenso, não só para ele, como para a esposa também e para os familiares diretos, mas deu tudo certo. Exato. E ele veio com uma meninona linda, ele vai passar por estágios diferentes, que nem eu passei. Sim. Então, no começo, quando a minha filha só dormia praticamente o dia inteiro, né, eu falava, nossa, é difícil isso daqui, né? Porque daí dorme durante o dia, não dorme à noite, daí tem que acordar à noite. Ih, o primeiro ano de vida dela, eu acho que para não, muito pelo contrário, foi o mais fácil, porque o único problema que a gente tinha era o problema de não dormir o suficiente à noite. Fora isso, sempre vai ter desafios, quero deixar bem claro, em nenhum momento é um problema, são desafios. Porém, são desafios diferentes que você vai ter ao longo do crescimento daquela criança. Sensacional, exato. E, cara, só para dar um contexto para quem tá ouvindo / vendo a gente aí, a gente falou de um podcast, o podcast de vocês está em todas as plataformas também, ou pelas pistas. O pessoal falou que chegou a 5 milhões de visualizações, um número absurdo, né? Quando você fala Nelsinho, você tá falando de Nelsinho Piquet, você, sobrenome Fittipaldi, Thiago, que você falou, um puta apresentador, então assim, vocês se juntaram lá atrás com a ideia, vieram para profissionais, mas, cara, são pessoas que viveram aquilo falando, né? O que você tava comentando, cara, a gente quer dar nossa opinião, a gente não quer ficar levando de banho-maria e tudo mais, mas, cara, vocês viveram tudo isso, então vocês têm muita propriedade para falar quando o assunto é esse, né? Não é que vocês viveram há 20 anos, vou tocar isso. Vocês nasceram nesse mundo, vocês são esse mundo pro Brasil. Não, eu acho que outra coisa que é bem bacana dentro do Pelas Pistas é que a gente pode contar muitas experiências que realmente aconteceram com a gente. Exato. Não foi, se um dia eu estivesse correndo de Fórmula 1, se um dia acontecesse isso, se aquilo lá. De um jeito ou de outro, eu e o Nelsinho, a gente passou por tudo isso. Quero ser franco, claro e aberto com todo mundo, tiveram algumas categorias que a gente teve muito mais sucesso, tiveram outras que a gente teve menos sucesso. Não estamos aqui para debater por que isso, por que aquilo, mas foi do jeito que foi a nossa história. E agora eu acho que a gente está entrando numa fase da nossa vida que, como você mesmo disse, eu sou suspeito para falar, mas eu espero que com propriedade a gente possa opinar a respeito dos assuntos de automobilismo que estão acontecendo no mundo. Legal. E, Christian, podcast é uma coisa nova, a gente tá vendo o que tá acontecendo agora, e a Fórmula 1 vem se rejuvenescendo muito, né? Desde antes já, e teve a série do Netflix, a gente vê cada vez mais as corridas voltaram a bombar demais aqui no Brasil. Acho que fora nunca parou de bombar, né? Tem essa sazonalidade no Brasil mesmo, os esportes sobem e descem, a não ser o futebol, que todo mundo assiste sempre. O brasileiro é fanático demais. Mas como que você vê o atual momento da Fórmula 1 no Brasil, cara? Eu acho que quando teve aquela situação de uau, vai ser o primeiro ano que não tem nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1, que aconteceu alguns anos atrás. Vai ser o primeiro ano, como é que vai ser? Todo mundo aqui no Brasil, principalmente do ponto de vista comercial, eles ficaram preocupados. Na época era a Globo que ainda transmitia. E daí, rapidamente, eles perceberam que, ok, é legal você ter um brasileiro, é legal você ter um ídolo, é legal você ter um herói, alguém que a gente possa, todo domingo de manhã, acordar, acompanhar, torcer, sem dúvida nenhuma, mas não é só sobre isso. A Fórmula 1 também é internacional, é um produto gigantesco. E as pessoas que realmente eram fãs incondicionais da Fórmula 1, muito disso por causa de todo o sucesso que teve, principalmente através do Nelson, antes do Emerson, do Nelson e do Senna,
eles meio que migraram para essa situação diferente da Fórmula 1, sem ter nenhum brasileiro correndo, mas ainda poder acompanhar as competições hoje em dia. E mais cedo ou mais tarde, é óbvio que a gente vai ter outro brasileiro, e é óbvio que eu também acho que o próximo brasileiro na Fórmula 1, de repente não é o próximo, é daqui 2, é daqui 3, é meio difícil agora a gente acertar perfeitamente, mas ele com certeza vai brilhar. E se você perguntar para mim o que está acontecendo, é só um estágio ou uma janela da Fórmula 1 que infelizmente aconteceu desse jeito, de novo, por vários motivos. Não estamos aqui para ficar discutindo de quem é culpa, de quem não é culpa, mas por vários motivos não tem nenhum piloto da Fórmula 1, não tem nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1 nesta janela, nesse período, mas que vai voltar a ter, isso é uma questão de tempo. É igual queda de avião, né? Nunca tem um motivo, são vários motivos combinados que chegam a acontecer. Ótimo exemplo, e todo mundo acha que não existe avião que tá voando e cai do céu. Não tem. Talvez até um caso ou outro, mas é extremamente esporádico isso daí. Eu nem lembro da minha cabeça quando que aconteceu isso. Sim. Mas é uma consequência de uma série de fatores que levam à queda do avião. Mas não o avião está voando, quebra a asa dele exatamente do nada e daí ele cai. E eu acho que essa dinâmica toda também serve, nesse caso, para a Fórmula 1, para os brasileiros envolvidos, para automobilismo. Legal demais. E nesse momento que a gente está passando, que você citou, de sazonalidade, de falta de brasileiro, mesmo assim cresceu muito, né? Cara, se a gente pegar nos últimos 2, 3 anos, você não consegue mais comprar ingresso para assistir o GP aqui do Brasil. É lotado sempre. Não, e daí você tocou num ponto interessante agora. É lotado sempre, nada contra ninguém aqui, mas por que o brasileiro é obrigado a ser fã ou ídolo do outro brasileiro Sim. que ele está correndo? Por que ele não pode admirar o piloto espanhol, o piloto alemão, o piloto isso, aquilo? Então, eu acho que principalmente a Globo, o Galvão, durante muitos anos, os 3 brasileiros, Emerson, Nelson e depois Ayrton, criou-se aquela imagem de brasileiro na Fórmula 1, eu sou obrigado a gostar da Fórmula 1 por causa do brasileiro. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo diferente. A gente não vive num mundo que a gente tem acesso à informação, acesso a tudo que está acontecendo no mundo muito mais fácil que na década de 70, 80, 90. Então, hoje em dia, ok, eu sou brasileiro, amo o meu país, só que eu resolvi ser fã incondicional do Carlos Sainz, por exemplo. Eu resolvi ser do Russell, resolvi ser do Hamilton. Nada contra o piloto brasileiro. E se por acaso acontecer essa situação do próximo piloto brasileiro eventualmente virar um Ayrton, um Nelson, um Emerson, ótimo, vai ser ótimo para todo mundo. E você falando de próximo piloto, você tem bons exemplos na sua família aí, né? Tem gente que tá vindo, tem 2 nomes fortes, deve ter até mais, você me corrija se eu estiver errado, mas como que é o automobilismo dentro de casa? Bom, eu não preciso dizer que em casa a gente sempre comia pneu para café da manhã, motor na hora do almoço e chassis à noite. Então, sempre conversou-se sobre isso, até eu diria que quando a minha carreira começou a meio que desacelerar um pouco, daí esses assuntos corriqueiros que a gente tinha durante as refeições acabaram sumindo um pouco, mesmo porque naquela época tudo isso que eu tô comentando com você era na época que eu morava com os meus pais ainda. Daí eu passei a morar sozinho, então naturalmente começou a diminuir um pouco. Mas hoje em dia, dentro da família, o que a gente tem? A gente tem o Enzo. O Enzo está correndo de Fórmula 2. A Fórmula 2 é a categoria de acesso para a Fórmula 1. E ele tá na boca do gol. Ele sabe que é um ano muito importante para ele. Ele fez uma temporada fantástica. No ano passado ele não estava com uma equipe tão forte, mas conseguiu terminar no pódio 5 ou 6 vezes na temporada passada.
aprendeu durante o primeiro ano dele de Fórmula 2 e geralmente o segundo ano é para você colocar tudo em prática, ter os ótimos resultados para despertar o interesse das equipes de Fórmula 1 e você conseguir fazer o próximo passo, que é eventualmente ir para a Fórmula 1. Coincidentemente, em Baku agora, nesse final de semana, ele teve o primeiro ótimo resultado dele da temporada. Ele começou as primeiras 3 corridas com um pouco de dificuldade, até mesmo em algumas situações não por culpa dele, e esse final de semana ele teve na primeira corrida, que eles correm 2 vezes, né? Eles correm primeiro uma corrida um pouquinho mais curta no sábado, e daí eles correm a corrida principal lá no domingo. No sábado ele terminou em 5º, marcou ótimos pontos, mas no domingo ele largou em 2º, caiu para 3º, daí fez uma ultrapassagem maravilhosa em cima do cara que estava em 2º e acabou terminando a corrida em 2º. Então, de repente, agora ele engrenou de novo e ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer para poder chegar no final do ano e disputar o título. Ainda tem mais 10 corridas pela frente, só foram 4, então tem muita coisa pela frente, mas tô torcendo bastante por ele. Que legal. E aí agora, leigo 100%, tá? A gente vê muita gente falando, o carro não é tão bom, o carro é bom, o motor é aquilo, o motor é isso. Cara, como que é um bastidor de uma equipe /piloto /tudo que envolve Fórmula 1, sabe? De beleza, vamos começar a temporada. Porra, vamos fazer o carro mais foda-se todo mundo, dinheiro aqui, vamos explodir, a gente quer o título e tudo mais. Como que você vai aperfeiçoando e essas coisas de, cara, eu não posso chegar e ver o motor da outra equipe, mas eu sei que eu posso chegar em tal limite, sabe? Como que é todo esse bastidor? Então, para uma equipe ficar mais forte, o Foda-se precisa patrocinar eles. Aí vai explodir. Então, como o Foda-se não patrocina, exato, daí a equipe não fica mais forte. Não queria falar sobre isso, mas o Tico tá nesse momento fechando 2 contratos com a Fórmula 1. Por isso que ele não tá aqui com a gente, porque ele tá fechando contratos internacionais com a Fórmula 1. Então eu devia ter calado a boca, exato, né? Eu não devia ter falado nada, tá bom. Tudo bem, faz parte. Eu acho que uma equipe vencedora, tanto nas categorias mais altas, eu diria que hoje em dia as 3 categorias principais que existem no mundo é a Fórmula 1, a Indy e a NASCAR, você não consegue construir do dia para a noite. Então é uma sequência de uma série de projetinhos que você está trabalhando. Então, ou seja, vamos contratar o melhor projetista, ou se não tiver o melhor projetista disponível, quem é um dos melhores projetistas? Daí, do projetista, o melhor mecânico, o melhor engenheiro, daí a melhor pessoa para representar a gente comercialmente, daí os melhores pilotos. Enfim, quando você coloca o grupo e um grupo muito sólido e muito forte, daí que você consegue colher os seus resultados bons e eventualmente os resultados ótimos. Vamos usar a Mercedes como exemplo. A Mercedes resolveu voltar para a Fórmula 1 e o Schumacher, que era o melhor piloto, só que não estava atravessando a melhor fase da carreira dele, ele já tinha parado de correr, voltou a correr para guiar uma Mercedes, mas mesmo a Mercedes com o companheiro de equipe do Schumacher, não é que eles voltaram para a pista e eles começaram ganhando tudo. Eles levaram uns 3 anos para começar a se colocar numa posição forte. Nesses 3 anos, eles foram contratando pessoas novas, foram mandando embora outras, porque eles claramente viram que aquelas pessoas não estavam funcionando. Então, ou seja, aquilo que eu tinha comentado, o grupo é importante. E daí, depois que passaram esses 3, 4 anos, a Mercedes começou a dominar. E durante, eu nem lembro direito agora, mas durante 6, 7 anos, eles venceram praticamente tudo que dá para ganhar lá na Fórmula 1. A Red Bull, no meio do caminho, fez o mesmo projetinho da Mercedes, só que eles foram contratando mandando o outro embora, foram moldando a equipe inteira para chegar no ponto que eles chegaram agora. Então a Red Bull desbancou a Mercedes da posição mais alta que eles estavam e agora a Red Bull passou a ser a equipe vencedora, a melhor equipe da Fórmula 1. Mas
tudo isso que eu estou comentando não acontece do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha que você vem fazendo ao longo dos anos para você se colocar numa posição alta, porque o nível de competitividade, tanto de uma Fórmula 1, quanto de uma NASCAR, quanto de uma Indy, é muito alto. Então, você não consegue vencer logo de cara, salvo em casos esporádicos, onde mudou o regulamento, daí o carro novo que você desenhou realmente é muito superior aos outros, mas em condições normais é aquele famoso trabalho de formiguinha. E acho que o mais importante de tudo é você ter o respaldo financeiro por trás para você conseguir enxergar 2, 3 anos para frente e não enxergar, daqui uma corrida, daqui 2 corridas, daqui 3 corridas. Não é por aí. Você tem que ir planejando tudo para daqui 2, 3 anos e você ter a tranquilidade de trabalho. Isso é meio que para tudo na vida, né? Uhum. Imagina se, sei lá, podemos usar o Foda-se como exemplo. Chega um patrocinador gigante e fala assim, nossa, o teu podcast é o melhor podcast do mundo, tá aqui. X para você, a gente vai te apoiar durante os próximos 3, 4 anos. Imagina quantas coisas vocês não poderiam fazer, desenvolver, melhorar, porque você sabe que você tem aquela tranquilidade de trabalho nos próximos 3, 4 anos. Total, não, muito legal você falar isso. É trabalho, é pensamento a longo prazo e equipe, né? Então, são premissas do esporte que os 2 exemplos que você deu, a gente vê que tem funcionado bem. E ainda aproveitando o seu exemplo que você falou aí, se você que está ouvindo, vendo a gente, ainda não entendeu o tamanho do Christian, você falou que as 3 principais categorias são Fórmula 1, Indy e NASCAR. Isso. Você pilotou as 3. Bem lembrado. Maravilhoso. Mas o que eu queria perguntar não é nem isso. O que eu queria perguntar é, você pilotou caminhão também? Opa, eu fiz uma corridinha de Depois caminhão. A gente volta para esse, mas eu quero saber do caminhão. O caminhão, como é que aconteceu? Foi o seguinte, o Geraldo Piquet, irmão do Nelsinho, correu várias temporadas, eu não sei se ele está correndo hoje em dia, mas de caminhão, e daí eu não lembro qual foi o motivo, mas ele, numa temporada, no começo da temporada, ele tomou um gancho de 2 corridas, ele foi um menino não tão bonzinho, deram um tapa na mão dele e daí deram um gancho, daí a Neuza, que era quem estava à frente da categoria, ela passou o telefone e ligou para mim. Ela falou: Geraldo não vai poder correr as 2 primeiras corridas. O que você acha? Você gostaria de correr? Daí, a primeira coisa que eu fiz, eu fui tentar entender se o caminhão do Geraldo que ele estava correndo, se era competitivo ou não. E o caminhão dele realmente era competitivo, uma das melhores equipes e tudo. Eu liguei de volta para a Neuza e eu falei, interesse eu tenho. Eu não sei se eu vou dar conta do recado, porque afinal de contas eu nunca guiei um caminhão na minha vida, né? Isso daí é um mundo completamente novo para mim, né? Daí acertamos todos os detalhes, tudo. Ela falou, eu vou mandar um outro caminhão lá para o Rio de Janeiro, daí você treina lá no Rio de Janeiro antes da primeira corrida. A primeira corrida que eu ia fazer ia ser lá no Velocitar, lá em Porto Alegre, e daí ela falou, você passa um dia lá no Rio de Janeiro, e daí quem foi comigo foi o Totti, foi o outro piloto que inclusive correu durante muito tempo de caminhão, e ele foi 12, ele me ensinou todas as manhas, tudo que tinha que fazer com o caminhão. A gente, como ele tem um pouco de experiência com o carro também, a gente pôde trocar bastante figurinha, o que é parecido com o carro, o que não é. E daí, andei o dia inteiro, treinei o dia inteiro, foi legal. Não foi nada especial, porque eu lembro até que o caminhão teve alguns problemas mecânicos, então dava para eu acabei não dando tantas voltas quanto eu estava imaginando. E daí eu fui pro Velopark lá, e é a minha primeira corrida de caminhão. Eu classifiquei em 5º, que foi muito bom, e daí na corrida eu estava em 2º, e daí o caminhão acabou quebrando, acho que 2 voltas do final da corrida, eu não lembro, 2, 3 voltas do final da corrida.
E daí eu fui para a segunda corrida minha. Então, a Neuza tinha comentado comigo que eu tinha que fazer as 2 primeiras, que era quando o Geraldo tinha tomado o gancho dele. Daí eu fui para a segunda corrida foi no Rio de Janeiro, e eu fiz a pole lá no Rio de Janeiro. Uhum. Eu larguei em primeiro, meu companheiro de equipe largou em segundo, e por ironia do destino, acredite se quiser, a gente acabou se pegando, a gente acabou batendo na primeira curva. Então, não foi tão bom, tanto para o Cirino quanto para mim. Mas foi do jeito que foi. O mais importante para mim é que eu consegui guiar outro veículo de competição e consegui ser competitivo também nele. Então, isso daí foi a satisfação que eu tirei das 2 corridas de caminhão que eu fiz. É claro que o resultado final não foi aquele esperado, mas eu tirei essa satisfação e eu falei, uau, se um dia eu resolver correr de caminhão, eu acho que eu consigo ser competitivo também. Quanto que chega um caminhão, chegava na pista? Eles colocam um sistema de radar no meio da reta para você frear o bruto um pouquinho no meio da reta, senão ele vai chegar muito rápido no final da reta. Inclusive, se tiver uma falha mecânica, a gente tem que lembrar que parar uma massa de 4 toneladas é bem diferente de você parar um carro de, sei lá, 2.000 quilos, 2.200. Então, o caminhão é mais complexo por causa disso. E eu acho que o maior perigo do caminhão, quando ele tá correndo, que eles só correm em autódromos, eles não correm em circuitos de rua, quando tem os acidentes, a força que ele bate contra o guarda-reio e a facilidade que eventualmente ele teria de passar por cima do guarda-reio, porque na velocidade que ele está viajando e o peso dele, você conseguir segurar um bichão daquilo lá é muita força. Mas respondendo a sua pergunta, velocidade máxima no final da reta, se não tivesse aquele radar, eu acho que o caminhão chegaria ao quê? 220, mais ou menos 230. A gente chegou lá no radar, eu estava chegando a 200, 205, por aí. É bem rapidinho. O que eu fiquei mais impressionado com o caminhão foi a aceleração do caminhão. Velocidade em curva é muito lento, afinal de contas é um caminhão. Mas a aceleração dele, então, não era exatamente esses os números, mas eram bem próximos disso daí. Então, um caminhão de 4 toneladas e meia para 1.300 cavalos, mais ou menos, é bastante cavalinho que você tem nas costas, te empurrando. A outra coisa que me deixou positivamente impressionado foi a posição de dirigir dentro do caminhão, porque todo mundo tem aquela impressão, né? Caminhão, e daí a primeira coisa que passa pela cabeça é uma Kombi, né? Você vai sentar num banco e daí você vai ter um volante praticamente na horizontal, e não é os caminhões de corrida, eu tô falando, é exatamente a mesma posição de um caminhão de carro, de um carro de corrida, que você senta baixinho, tudo, e sentar, acelerar e resolver os problemas. O caminhão vai escapar de frente, de traseira, vai vir de lado, e você tem que tentar resolver esses desafios da melhor maneira possível. E a outra coisa que me chamou a atenção do caminhão, todo mundo fala, corrida de caminhão, vamos lá. Inclusive teve esse final de semana passado, acabou de ter outra etapa da Copa Truck em Interlagos. Mas a outra coisa que me chamou a atenção foi que eu cheguei no Rio de Janeiro pro primeiro teste, né? Eu entrei no box assim, eu falei, uau, isso daqui não é um caminhão, é um carro que tomou fermento, né? Porque é muito mais baixo que um caminhão. A imagem que todo mundo tem é aquele caminhão enorme. Total. Que você vai escalar uns 4 degraus. Não. Degraus. Não sei também, foda-se. Foda-se. Degraus, se não for, a gente muda pra degraus. Então agora. Tá bom. E daí você vai subir para poder entrar na cabine, para você poder sentar no teu escritório, sentar e acelerar, mas não é assim, é um carro gigante, digamos assim. Óbvio que isso por causa de toda a preparação
pro caminhão, que eles abaixam ele, enfim, trocam vários componentes lá da suspensão e tudo, e o caminhão vem o mais próximo possível do chão, por isso que dá a performance que o caminhão tem. Então é bem distinta da performance de um caminhão normal, que um caminhão normal é feito para conforto, segurança e você andar numa linha reta. Esse Total. Caminhão é feito para frear tarde, para virar para a direita, virar para a esquerda e, é claro, acelerar o mais rápido possível saindo de curva. Nossa, mas é muito rápido, você tá doido. E aí, saindo do caminhão, voltando um pouco do carro, você também competiu e ganhou as 24 horas de Daytona. Como que é essa prova? É uma corrida de longa duração. Eu tenho uma história muito grande com Daytona, né? Eu acho que eu já participei de, até esqueci agora, mas mais de 10 edições lá, ganhei 3 vezes. Só 3, coisa pouca. Terminei, acho que mais 3 vezes no pódio. E eu acho que é uma corrida que eu sempre me aproximei muito de Daytona, e não porque foi amor à primeira vista quando eu fui correr pela primeira vez. Eu acho que levou alguns anos e daí à medida que você vai ficando mais confortável com o carro, confortável com situações diferentes de pista molhada, pista seca, como é que é a pista molhada à noite, como é que é a pista molhada às 5 da manhã, quando está clareando o final do dia, que você tem que lidar com situação do sol que está na tua cara. Então são o que me fascinou de Daytona, de corridas longas, é que num espaço de 24 horas você vive várias situações, coisa que é bem diferente numa Indy, numa Fórmula 1, por exemplo. A corrida larga às 2 e termina às 4. Então a condição do mundo que a gente vive, até do ponto de vista, eu diria que climático, né? Sim. Vai ser muito parecido. Ou vai estar molhada a pista, ou vai estar seco, o sol praticamente vai estar na mesma posição, só que numa prova de 24 horas, todos esses elementos, eles mudam. Então uma hora tá escuro, uma hora tá claro, uma hora tá chovendo, uma hora tá seco, uma hora o sol tá numa posição indigesta para você poder estar guiando nas velocidades altas, e isso me fascinou muito dessa corrida. E eu acho que eu acabei consegui colocar toda a minha experiência em prática, foi entender que é claro que você tem que ser rápido, é claro que você tem que estar em cima do teu jogo o tempo todo, tem que ser competitivo, mas no decorrer de todos esses anos, quando apareciam situações adversas, eu lembrava, uau, como que eu fiz quando aconteceu isso há 3, 4 anos atrás? Eu resolvi o problema desse jeito, seja lá certo ou errado, foi. Mas eu virava, eu dava um spin positivo para acertar na próxima situação, naquela situação que eu estava vivendo agora. Então, se eu tivesse errado há 3, 4 anos atrás, eu parava e pensava, eu não posso fazer isso agora, eu tenho que fazer exatamente o contrário daquilo que eu fiz. Então, isso também me fascinou muito dessa corrida, e eu acabei me apaixonando bastante por essa corrida, e eu corri em Daytona, tanto que a minha última corrida da minha carreira, eu tinha avisado a minha equipe 6 meses antes, eu falei, para mim deu, eu vou parar de correr. Daí eles falaram, mas como assim você vai parar de correr? Você tem que ir até o final do ano. Eu falei, não, eu vou ir até o final do ano e vou além. Eu gostaria de fazer a última, como o Daytona é a primeira corrida da temporada, eu gostaria de encerrar a minha carreira, eu gostaria de guiar pela última vez em Daytona. E daí todo mundo concordou e eu terminei, eu fiz a minha última corrida como um piloto profissional em Daytona. Maravilhoso. Você falou muito do lado psicológico, de acertar e errar e ir ajustando tudo isso. Mas e o físico? Como você se prepara para uma corrida
tão longa, descansar, voltar, sei lá, tudo isso. Você sabe que você acaba dormindo muito pouco. Alguns conseguem dormir, mas mesmo quando você dorme, você vai dormir o quê? 2 horas, 3 horas no máximo. A melhor combinação para correr em Daytona são 3 pilotos. Quando passa de 3 pilotos, é muita gente para dividir o carro, então é muita opinião diferente e todos os pilotos acabam tendo pouco tempo de treino. E eu sempre gostei de correr eu e mais 2. É claro que fisicamente é uma corrida mais difícil, porque você precisa guiar mais tempo, e daí, fazendo uma conta bruta aqui, cada um acaba guiando uma média de 8 horas. Então, nossa. Só que não são 8 horas, é claro, não são 8 horas seguidas. Consecutivas, exatamente. E é óbvio que vai ter o piloto, dependendo das bandeiras amarelas, dependendo de estratégia, vai ter um que vai guiar 8,5, vai ter um que vai guiar 7,5, mas normal. É normal. Então a gente está lá como equipe para tentar ganhar a corrida. Geralmente em 8 horas você guia de 3 a 4 vezes. E à medida que quando termina o teu stint, que você para no box para trocar de piloto, então você guiou, sei lá, 2 horas, por exemplo. Agora a Christian cai fora, entra o próximo. Vamos usar esse exemplo lá de 2 horas. Você desceu do carro, daí na hora que você desceu do carro, você vai conversar com o seu engenheiro. Então você vai explicar para ele o que está acontecendo com o carro, se tem algum problema mecânico, se tem alguma coisa que a equipe deveria ficar um pouco mais ciente, ficar um pouco mais esperta, porque aquilo eventualmente pode se transformar num problema mecânico grande no futuro da prova. E daí, assim que terminou isso daí, você perdeu, sei lá, 15, 20 minutos para ter essa conversa com o pessoal da equipe. Você vai para o motorhome, daí você chega no motorhome, do jeito que eu sempre fiz, eu tiro tudo molhado que eu tenho dentro de mim, e já em mim, né? Não dentro de mim, e já coloco o macacão seco, tudo seco, e vou deitar. Daí, de novo, você come um pouco. Então, nesse processo todo, já passou quase 1 hora. Daí você dorme, o próximo piloto que está guiando, vamos fazer a média de 2 horas, ele está guiando por 2 horas, daí entra mais outro, mais 2 horas, então no fim você acaba descansando 2 horas, no máximo 3 horas, porque o pessoal da equipe, quando o piloto que tá no carro sai para fazer o último stint dele, no começo do último stint dele, eles pedem para você voltar pro box. Em caso que aconteça alguma coisa, ou ele acaba, ou de repente ele acabe passando mal, se ele tiver que fazer a parada no box um pouco mais cedo e a troca de pilotos mais cedo, você já tá prontinho para entrar dentro do carro. Então, no frigir dos ovos, não é muito tempo que você tem. Você acaba descansando, só que você tá tão adrenalinado, tão pilhado, tão tudo, que não é um negócio que te incomoda. Quando te incomoda, vai ser quando termina a corrida. A hora que termina a corrida, passou meia hora, nossa, parece que um trator passou em cima de você, e a única coisa que você quer fazer é dormir. Você tá louco. Eu já até falei aqui no Foda-se outra vez, eu dei uma volta, 2 ou 3 voltas num carro de Fórmula 1, no banco de passageiro, lá no circuito de Abu Dhabi. Que você faz andou então, você andou naquele lá da Ferrari que tinha... Não, no circuito mesmo. No circuito mesmo, eles têm uns carros à disposição, que aí vai uma pessoa pilotando e você vai do lado. Mas um carro normal. Como se fosse um de Fórmula 1 aberto, mas não é um carro de Fórmula 1, a velocidade mais baixa. Um carro de Fórmula 1. Tá, entendi. O que eles devem fazer, eles devem pegar algum carro de Fórmula, de repente era um carro de Fórmula 2, alguma coisa, e eles colocaram 2 bancos do lado ou atrás. Eu dei 3 voltas e assim, eu passei 1 semana sem conseguir pescoço. O que mais me impressionou realmente foi a freada. Porque, tipo, não tem freio, é basicamente marcha. Exatamente. Tipo, e você vê a curva e não para. E aí era uma pilota, era uma mulher lá. Acho que era a Fórmula 2, que o pessoal falou que ela tinha sido campeã recente, alguma coisa, sei lá. E aí ela acelerando, tipo, vendo a curva e acelerando. Eu falei, tá, mas que horas vai dar uma freadinha aqui? E aí, tipo, chega na curva, e assim, 1 semana. E eu trabalhava no UFC nessa época. Foi uma lutadora com a gente. Ela tinha acabado, tipo, ela tinha lutado há 10 dias. Ganhou no primeiro round. Beleza, tava bem, foi fazer isso. Ela deu 3 voltas também. Ela falou, cara, nem luta de 5 rounds eu fiquei desse jeito.
tipo, tão dolorida, tão cansada, com as dores, nada... Mas você sabe que é tudo uma questão de costume, né? Sim. Eu não tô falando que vira fácil, mas... você acostuma. É menos difícil. E mesmo porque você está preparado para isso. Porque o piloto também... Ele treina, ele se condiciona fisicamente fora das pistas para poder estar preparado dentro das pistas. E é claro que à medida que o tempo vai passando, você vai se acostumando. É que nem a gente, quando a gente estava fazendo a escadinha toda para eventualmente um dia chegar na Fórmula 1, você vai para a Fórmula 3. Quando você sai da Fórmula Ford para a Fórmula 3, uau, esse carro anda bastante. Imagino como é um carro de Fórmula 1, ou nem posso imaginar como é um carro de Fórmula 1 se você já acha que o carro de Fórmula 3 anda bastante. Até quando você vai para a Fórmula 2, você fala, não vou conseguir guiar um carro de Fórmula 2, desculpa, um carro de Fórmula 1, porque se o carro de Fórmula 2 já está difícil, e é tudo costume, Sim. Porque é a impressão que você tem a primeira vez, o primeiro contato, o primeiro dia. Quando você guia o segundo, o terceiro dia, daí já parece que ele não freia muito, já parece que ele é lento, Mesma coisa pro Fórmula 1. O primeiro contato que você tem com o carro de Fórmula 1, você fala, uau, nunca passou pela minha cabeça que um carro poderia andar tanto que nem um carro de Fórmula 1, frear tanto que nem um carro de Fórmula 1. Tudo bem, é a primeira vez. Daí o segundo teste que você vai, você já está começando, não é legal aqui, o carro escorrega ali, o carro não freia tanto aqui, a gente pode melhorar o freio. Por quê? Porque você está se acostumando com tudo. E é claro, como um piloto profissional, como equipes profissionais no meio, por melhor que seja o carro, você está sempre tentando melhorar. O céu é o teu limite, então... Como que eu posso fazer o meu carro ir mais rápido? Como que eu posso melhorar com a minha pilotagem? Que às vezes também nós, pilotos, a gente está engolindo bola. De repente, nossa, se eu conseguir deixar o carro fluir um pouquinho mais naquela curva, ser menos agressivo, mudar menos a atitude do carro, de repente ele vai virar uma máquina mais dócil para guiar e eu não vou induzir problemas. Então tem tantas variáveis no meio que não é só o carro melhorar, a equipe melhorar, é também o piloto tem que constantemente estar fazendo uma análise dele para, de repente, uau, eu estou engolindo bola aqui, eu deveria fazer essa curva dessa maneira para ele poder estar sempre no nível mais alto possível. Legal demais essa visão que a gente não tem de fora, né? E falando de Fórmula 1, você estava no fatídico ano de 94, quando aconteceu o acidente do Senna, né? Cara, como que foi vivenciar aquilo ali tão perto? Uau, não foi legal. Com certeza não foi legal, mas eu digo... Não foi porque o final de semana inteiro foi difícil, já começando com a batida do Rubinho na sexta-feira, né? Mas, claro, foi uma batida grave, grande e tudo, mas óbvio que acabou tomando uma dimensão maior ainda, uma conotação maior ainda, porque tivemos as duas mortes na sexta e no sábado. Porque eu tenho certeza que se o Roland não tivesse falecido na sexta e o Ayrton, desculpa, no sábado, e o Ayrton no domingo, hoje em dia todo mundo teria esquecido da batida do Rubinho. Ok, foi uma panca gigantesca, tudo, mas batidas acontecem com todos os pilotos profissionais, principalmente quando você está tentando o seu melhor de andar no limite absoluto do carro. O Rubinho teve muita sorte que o carro dele, se tivesse voado provavelmente 30 centímetros mais alto, ele não teria batido naquela barreira de pneu, teria passado por cima do pneu e teria varado uma cerca de proteção que tem entre o pneu e a arquibancada, e o carro dele provavelmente teria parado na arquibancada, e daí eu não quero nem pensar o que poderia ter acontecido com ele e com eventuais espectadores que estavam assistindo o treino. O Roland teve um problema mecânico, ele teve uma falha na asa dianteira, e daí ele acabou batendo numa curva que, para nós, pilotos de Fórmula 1 e pro carro em si, era praticamente uma reta que você ainda fazia cravado, acelerando tudo, né? Antes da freada da próxima curva. O mesmo caso do Ayrton também, que teve uma falha mecânica no carro dele, e o carro dele foi reto.
reto, bateu na parede. E infelizmente ele não está mais aqui conosco, porque o braço de suspensão, quando ele bateu na parede, arrancou a roda dianteira externa, e daí a roda dianteira com um pedaço do braço de suspensão perfurou o capacete dele, tanto que do pescoço para baixo ele não tinha quebrado absolutamente nenhum osso, estava tudo em ordem. Pararam a corrida. Na hora que pararam a corrida, ninguém sabia dizer o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. Tiraram ele do carro, levaram ele para o hospital mais próximo, mas o helicóptero decolou direto do lado do carro. Mas a informação que estava chegando para a gente é que ele foi para o hospital, mas aparentemente está estável. Tá estável. O que passou pela minha cabeça? Eu tinha uma figura tão imortal, não só eu, mas acho que a maioria dos brasileiros, do Ayrton, que a palavra morrer nunca passou pela minha cabeça. E eu falei, bom, ele vai quebrar, ele provavelmente deve ter quebrado uma perna, um braço, vai ficar 60 dias de molho, daqui 60 dias ele vai estar correndo com a gente. Então, essa situação dele não estar mais aqui conosco, em absolutamente nenhum momento passou pela minha cabeça. Tanto que na hora de montar dentro do carro, eu sentei no carro, amarrei o cinto e vamos embora para relargar a prova de novo. Afinal de contas, só tinha dado, se eu não me engano, 7 voltas. Então, a gente tinha um grande prêmio inteiro para fazer pela frente. E daí, assim que terminou a corrida, eu inclusive parei a 3, 4 voltas do final, meu carro quebrou naquela prova, eu voltei pro boxe e daí começou aquele zoom todo, né? Parece que o negócio não tá legal, tá meio crítico. E é óbvio que a informação é sempre desencontrada, né? Você não sabe exatamente, você não sabe quem tá falando a verdade, quem não tá, quem tá exagerando o telefone sem fio, quem não tá, qual que é realmente a condição dele. E eu fiquei sabendo meia hora depois que terminou a corrida. Eu cruzei com outro piloto, era um piloto finlandês, inclusive, e daí J.J. Leto, né? Ele olhou assim pra mim e ele falou, você soube, né? Eu falei, soube do quê, né? Bem, na hora não tinha caído a ficha, né? Ele falou, o Ayrton morreu. Daí minha primeira reação foi assim, vai, não vamos brincar com essas coisas agora, né? E ele falou, não, eu tô falando sério. A minha segunda pergunta pra ele, eu falei, como assim? Tipo, do mesmo jeito que eu comentei com você uns 2 minutos atrás, aquela imagem tão imortal dele, né? A minha primeira pergunta para ele, como assim? E foi assim. E a outra imagem que me marcou muito, 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 no mesmo dia, só que, óbvio, horas depois, né? Na época eu estava morando na Suíça, e daí eu fui embarcar lá de Bolonha para voltar para casa, e o avião dele estava com a porta fechada, tava ninguém em volta do avião dele. E todo o Grande Prêmio, depois da corrida, o avião dele estava sempre com a porta aberta, esperando, e tava tudo fechado, tava ali. E daí aquilo, acho que no mundo material me marcou, porque eu falei, uau, ele tem tudo, mas agora não tem nada. Para que serve tudo isso? Então, eu fiquei muito, muito, muito comovido com, não sei se comovido é a palavra correta, mas me marcou, fiquei muito marcado pela aquela cena que eu vi do avião dele fechado. E eu falei, para que serve tudo isso, né? Afinal de contas, a gente tá praticando esporte, né? Exato. Ninguém tá ninguém é gladiadores tentando tentando se matar ou algo do gênero, né? Então foi forte aquilo lá. E
dispensa comentários a reação que todo mundo teve no momento que o corpo dele chegou aqui no Brasil, né? Sim. Então, não gosto nem de pensar, de lembrar. Não, vamos bola pra frente. E aí a gente teve várias coisas acontecendo que melhoraram muito a segurança dos pilotos, né? Hoje, se eu não me engano, o nome é o Halo, né? É Halo? Halo, exatamente. Tô sabendo muito. Que dá muita segurança pro piloto. A gente não vê mais coisas como essa acontecendo, né? O esporte já era muito seguro. Fatalidades como essa sempre acontecem, infelizmente. Mas hoje tá muito mais seguro, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma evolução natural do esporte. Infelizmente, às vezes, a gente precisa passar por exemplos práticos para poder cair a ficha e falar, de repente a gente tem que desenvolver um Halo da vida, de repente tá errado. Só que, ao mesmo tempo, é difícil você conseguir visualizar, você conseguir pensar em todos os cenários negativos que podem acontecer com um carro de competição nas pistas. Então, ok, é que nem, por exemplo, vou dar um exemplo que tem a ver com esporte, mas não tem a ver com o automobilismo. Depois que o Brasil é eliminado da última Copa do Mundo, daí aparecem 380 milhões de técnicos, aspas, né? Que sabem conduzir a equipe brasileira. Não foi culpa de fulano, foi culpa de Beltrano, foi culpa disso, culpa daquilo. As pessoas não têm ideia a pressão, não tem ideia. Total. Tem, ainda mais quem nunca praticou um esporte num nível mais alto. Então é muito fácil você criticar o jogador de futebol, o técnico, o piloto, o projetista, o engenheiro, enfim, qualquer um desses componentes ou qualquer uma dessas pessoas que estão diretamente envolvidas a equipe e daí os atletas em si, porque você, então coloca a sua bunda lá dentro para você ver que gostoso que é, para você ficar 24 horas por dia com aquilo lá na sua cabeça, com uma arma apontada para você, daí vai ter a outra facção que vai virar e falar assim, também você é pago para isso. Concordo, a gente é pago para isso, a gente é pago para ser submetido a pressões bem mais altas do que um ser humano normal, eu diria assim, não desmerecendo ninguém, mas claro, alguém que tenha um trabalho, aspas, um pouco mais normal. Só que no final do dia a gente também é humano, a gente também comete erros, ninguém é perfeito. Então, voltando a sua primeira pergunta, que foi relacionada à segurança, infelizmente, às vezes a gente tem que usar exemplos que não são... que na hora eles precisam acontecer para a gente poder abrir os olhos e falar, a gente tem que fazer isso diferente, a gente tem que fazer aquilo diferente. E só para finalizar essa linha de raciocínio, o Fangio foi 5 vezes campeão do mundo correndo com um capacete de couro. E ele se sentia confortável dentro do carro. Você vai falar que um capacete de couro é um capacete seguro hoje em dia? Eu acredito que não. Loucura. Então, de novo, voltando à sua pergunta, faz parte da evolução. E eu tenho certeza que os pilotos daqui 20 anos vão olhar para os Leclercs da vida, Hamilton, Verstappen, agora correndo hoje em dia, vão falar, aonde estava a cabeça desses caras que estavam correndo com o carro montado desse jeito, ou o capacete que era assim, ou o macacão dele que só aguentava 1 minuto contra fogo, e faz parte de uma evolução da vida. Total, a evolução do esporte. Sensacional, Christian, muito obrigado pelo nosso papo, a gente já está chegando no final. Peço a todos que estão aí com a gente que procurem nas plataformas digitais ou pelas pistas também para acompanhar o trabalho do Christian e todo mundo que tá lá. E cara, mais uma vez, obrigado, a casa é sua, quando você quiser voltar pra gente conversar, só bater na porta e entrar. Foda-se. Foda-se. Então, valeu pessoal, foi um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, e como eu sempre falo, né? Te vejo lá.
pelas pistas toda terça-feira, às 9 horas da noite, não só no YouTube, mas também em todas as plataformas de áudio. Foi um prazer, foi uma honra, muito obrigado pelo convite e com certeza a próxima vez volta eu, o Nelsinho e o Thiago aqui, então nós 3 juntos. Boa. E quem fala mais merda de todas é o Nelsinho. Boa, então, aqui é o Tico, vou aproveitar que eles não estão aqui, a gente pode falar deles. Muito obrigado, Christian, tchau, tchau.